Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Está escrito assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Estas são palavras do profeta Ezequiel, quando Deus chamou e disse a ele sobre a condição em que o povo de Israel estava vivendo, a sua prática de abominações de toda sorte, e Deus precisando de um homem para que estivesse diante dele a favor da terra, para que ela não viesse a ser destruída. E diz que Deus procurou, ele disse, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. Deus sempre está procurando alguém que possa estar diante da sua presença para falar a sua palavra a este povo no qual está dirigido a palavra do Senhor. Nós encontramos ele procurando Adão, quando Adão se escondeu, ele procurando Abraão, ele procurando Jacó, procurando José, procurando a tantos que a palavra mostra, profetas, vários deles, e aqui o profeta Ezequiel, Deus procurou Davi, e disse, achei Davi. Por que achou? Porque procurou. E o Salmo 101 e o verso de número 6 está escrito assim: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E agora aqui nós encontramos, através do profeta Ezequiel, o Senhor Deus dizendo, busquei e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Procurando um homem, procurando alguém disponível, procurando alguém pronto, alguém submisso, alguém transparente, pelo qual Deus poderia manifestar-se na vida deste homem e, através dele, impedir o mal a uma cidade. Assim também, os dias em que nós vivemos e atravessamos, Deus continua à procura de homens e mulheres que possam estar perante ele, diante deste mundo que está a passos largos, amadurecidos para o dia do juízo e da vingança do Senhor. Mas antes que este mal aconteça e que a ira que do céu há de manifestar-se, destruir esta humanidade perdida, degradada, errante, separada de Deus, ele precisa de um homem, ele precisa de uma mulher, ele precisa de alguém que se coloque na sua presença e que esteja disposto a ouvir de Deus o que ele tem a dizer e dizer a este mundo as palavras que Deus colocar no coração. Ele, ao procurar, a insatisfação foi que ele ninguém achou. Não havia ninguém, todos haviam se extraviado. A própria Escritura afirma, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o Senhor Deus olhou do céu à terra para ver se alguém praticava o bem, se alguém fazia algo de bom, ele não encontrou. Diz aqui, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E o que Deus diz aqui? Procurei um homem, uma única pessoa. Um homem com Deus, ele está em maioria. Um homem com Deus, ele é suficiente. Assim como Moisés diante do povo de Israel, Josué diante do povo de Israel, José diante dos seus irmãos e diante do problema que surgiu no Egito, era um homem que estava disponível para Deus. Na Babilônia, ele encontrou Daniel. Em outros lugares, junto a Baal, a Acabe e Jezabel, ele encontrou Elias. E tantas formas Deus sempre teve alguém. No Novo Testamento, ele encontrou um Paulo, que se tornou íntimo de Deus. Ele continua procurando. Os nossos dias não são difíceis ou diferentes, são dias semelhantes àqueles. Mas o intento de Deus continua sendo o mesmo. E busquei dentre eles um homem que estivesse perante mim. Então vamos tecer dentro desta meditação alguns pensamentos sobre o homem que Deus procura. Quem é este homem que Deus procura? Onde é que ele está? O que precisamos avaliar neste homem que Deus procura? Dentro do texto da palavra de Deus, na sua abrangência, nós vamos encontrar aqui, ali e acolá, dentro do texto sagrado, algumas condições que vão nos dar a autoridade para tecermos comentários sobre o homem que Deus procura, a mulher que Deus procura, alguém que esteja disponível diante do Senhor Deus, para que ele possa dizer, como disse de Davi: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Ele, como disse, ele achou Adão, ele achou Noé, ele achou Enoque, ele achou Abraão, ele achou a Jacó, ele achou a Isaac, ele achou a José, ele achou a Moisés, ele achou a Josué, ele achou tantas pessoas que a palavra registra. Mas ele ainda continua procurando. Porque para cada tempo há um homem de Deus. Para cada tempo há uma mulher que Deus procura. Então, em primeiro lugar, Deus procura um homem que tenha uma experiência pessoal com ele. E para que este homem tenha uma experiência pessoal com ele, é preciso que ele primeiro tenha passado pelo processo da salvação através do Senhor Jesus Cristo, aonde ele foi perdoado, liberto, transformado, capacitado pelo Espírito Santo, entende o propósito de Deus, tem uma experiência pessoal de vida com Deus, de salvação, de cura, de libertação. Este homem que Deus procura, ele precisa ter experiência pessoal com Deus. Ele não pode viver em função da experiência de outros, mas cada um, individualmente, deve ter a sua experiência pessoal com Deus. Este é o homem que Deus procura. Um homem que tenha experiência pessoal com ele. Segundo, Deus procura um homem que não somente tenha experiência pessoal com Deus, mas um homem que, uma vez chamado por Deus, ele esteja decididamente pronto a obedecer a chamada de Deus na sua vida. Assim como aconteceu com Abrão, o Senhor apareceu a ele e disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Escritura afirma:
e Abrão saiu sem saber para onde ia. Quando Jesus veio e passou à beira-mar, chamando os discípulos, chamando a Pedro, André, a Tiago e João, vem e segue-me. A Escritura afirma, e eles, deixando logo a rede ou seu pai, seguiram-no. Então, o homem que Deus procura é um homem que obedeça à chamada divina. O próprio Jesus disse, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, o homem que Deus procura, ele precisa estar decididamente a obedecer a chamada que Deus lhe fez. Deus está à procura de um homem que seja obediente. Terceiro, Deus procura um homem que tenha uma vida íntima com o Criador. Uma vida profunda com Deus, de comunhão. Esta vida íntima fala da comunhão. E à medida em que a pessoa aproxima-se na comunhão para com o Criador, o Senhor nosso Deus, o pulsar do coração de Deus passa a pulsar o coração do homem. E ele começa a entender o propósito de Deus para a sua vida. Então, este homem que Deus procura, ele deve ter a sua vida íntima, consagrada, entregue, disposta a servir unicamente a Deus e estar sempre em contato com Ele. Esta vida de comunhão precisa ser bem entrelaçada entre o homem e Deus. Então, este homem que Deus procura, ele deve ter uma vida íntima com o Criador. Em quarto lugar, Deus procura o homem que comunique as boas novas de salvação. Uma vez que o homem foi salvo, liberto, transformado por Jesus, ele tem agora a alegria de transmitir aos outros o que com ele aconteceu. Então é o proclamar, é comunicar as boas novas. Foi o que Paulo fez quando o Senhor Jesus o encontrou na estrada de Damasco. E ele disse, quem é, Senhor? Que queres que eu te faça? Jesus disse, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo foi à cidade. Ao chegar lá, Ananias falou com ele. E a partir dali, Paulo tornou-se um pregador das boas novas de salvação. Onde quer que chegasse, ele dizia, nada me propus saber, senão a Jesus Cristo, o crucificado. Então, Deus procura um homem que comunique as boas novas de salvação a todos os pecadores. Não é ficar ocupando tempo com histórias de caronchinha, histórias mentirosas de algo que não aconteceu, que não está em sintonia com a palavra de Deus, mas é comunicar as boas novas de salvação. É a mensagem poderosa de Jesus Cristo. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este evangelho são as boas novas de salvação. Evangelho com o qual Paulo disse, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus procura um homem que comunique as boas novas de salvação. Em quinto lugar, Deus procura um homem que seja dotado de compaixão pelas almas e seja sensível à carência social. Jesus, o texto sagrado registra que em várias ocasiões ele, movido de íntima compaixão, movido de grande compaixão, Jesus compadeceu-se. Então, a compaixão pelas almas e a sensibilidade, a carência social
que cada um deles estão vivendo, este homem que Deus procura, ele deve ser dotado desta compaixão. Jesus, quando via as pessoas, ele as via como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Ovelhas que precisam de cuidado. Então Deus procura um homem que tenha compaixão pelas almas e que seja sensível à carência social, que não feche os olhos e os ouvidos a estas áreas, mas que esteja disponível nas mãos de Deus, porque Deus dará os recursos necessários, tanto da compaixão, quanto da sensibilidade e da provisão para a área social, onde houver a carência necessária. Então Deus procura um homem que seja dotado de compaixão pelas almas e sensível à carência social. Sexto, Deus procura um homem que seja cheio do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Os apóstolos levaram à risca a orientação de Jesus. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o Espírito Santo veio, eles foram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, eles realizaram uma obra digna do nome do Senhor. Vidas sem contas foram alcançadas, salvas e libertas. Por quê? Porque aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Deus procura um homem que seja cheio do Espírito Santo. Quando ele é cheio do Espírito Santo, ele não tem tempo para outras coisas, a não ser ouvir e cumprir o propósito de Deus aqui na terra. E por fim, em sétimo lugar, o homem que Deus procura. Deus procura um homem que comunique a mensagem de esperança para os nossos dias. Se existe um tempo oportuno, é o tempo atual. As pessoas estão desesperançadas, desesperadas, decepcionadas, deprimidas, aflitas, angustiadas, abandonadas. Este é o ambiente em que o mundo está vivendo. E o homem que Deus procura, ele deve comunicar com amor, com graça, a mensagem de esperança, a mensagem poderosa para os nossos dias. E Jesus Cristo é a nossa única esperança. Então, comunicar Jesus como a esperança para toda a humanidade. Dentro do que Deus disse a Ezequiel: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. Nos nossos dias, hoje você está ouvindo esta mensagem, você pode ser o homem, a mulher que Deus procura. E o que é que Deus procura? Deus procura um homem ou uma mulher que tenha uma experiência pessoal com Ele. Deus procura um homem ou uma mulher que obedeça à chamada divina na sua vida. Deus procura um homem ou uma mulher que tenha uma vida íntima com o seu Criador, uma comunhão profunda com Ele. Deus procura um homem ou uma mulher que comunique as boas novas de salvação. Deus procura um homem ou uma mulher que seja dotado da compaixão pelas almas e seja sensível à carência social. Deus procura um homem ou uma mulher que seja cheio do Espírito Santo. Deus procura um homem ou uma mulher que comunique a mensagem de esperança para os nossos dias. Você, eu, cada um de nós,
podemos nos colocar diante do Senhor e pedir a Deus graça e misericórdia. E o que estiver no nosso alcance, nos colocar em disponibilidade diante do Senhor Deus, e que possamos ser por Ele achados, encontrados e usados por Ele para fazer a sua obra. Ele continua procurando sobre todo o globo terrestre. Não importa aonde você esteja, se está no anonimato, mas se você está disponível diante de Deus, Ele está à sua procura. Ele vai chegar ao teu encontro, Ele vai te encontrar e Ele vai te colocar perante Ele a favor desta terra e deste povo dos dias em que vivemos, para que você seja um instrumento de Deus para esta nação, para este povo, para esta geração dos nossos dias. O homem que Deus procura está neste globo da terra. Deus, ao encontrá-lo, capacitará e colocará nele o seu sinal e usará com o seu poder e para a glória do seu nome. Estejamos prontos e preparados. O momento exige um homem que esteja habilitado para estar nas mãos de Deus e ser usado por Ele. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Querendo Deus que possamos nos colocar cada dia em maior disponibilidade para estarmos prontos para ouvir o som da voz de Deus. Quando ele passa, busquei entre eles um homem que estivesse perante mim. Este é o homem, a mulher que Deus procura. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.